Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para a gente poder conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma indicação aqui de um inscrito nosso, do André Lima, o grande André Lima, que nos mandou a sugestão dessa empresa. É um prazer poder lhe atender, André. Mas caso vocês também queiram análise e conhecer alguma empresa, manda para nós, entra aqui no canal Silas Negrov e manda a sua sugestão. E além de mandar a sua sugestão, aproveita, já se inscreva, dá um like, ative a sinetinha das notificações para estar sempre bem informado, informada a respeito das empresas que a gente vai disponibilizando aí para vocês. E a empresa que nós vamos retratar hoje, novamente estamos indo lá para Santa Catarina, mais precisamente lá para Tijucas, em Santa Catarina, também é um estado que tem o empreendedorismo na veia, né? Que o que tem de empresas que a gente já retratou e ainda vai retratar muitas empresas lá de Santa Catarina. Eu estou falando aqui da Porto Belo, mas na verdade a Porto Belo, a razão social dela é PBGSA, né? Mas é a Cerâmica Porto Belo. E aí, então, nós vamos retratar hoje, contar um pouquinho dessa história e como que está a situação da Porto Belo nesse momento aqui. Mas para a gente entender o que é a Cerâmica Porto Belo ou a PBGSA, né? Então nós temos que voltar lá no ano de 1946, quando um empreendedor catarinense, Valério Gomes, ele resolve fundar uma usina de açúcar, né? E aí começa o desenvolvimento dessa usina de açúcar no ano de 1951. O seu filho começa a trabalhar com ele, o César Bastos Gomes. E aí começa a trabalhar com o pai no desenvolvimento dessa usina de açúcar. E aí a usina veio crescendo até a década de 70. Só que chegou na década de 70, já com o comando ali do César Bastos Gomes, já começaram a perceber que precisaria de mais escala para competir com os demais players do mercado e que a empresa teria muitas dificuldades porque não conseguia ter uma escala de competitividade. E aí já começaram a pensar em trocar o ramo de atividade, buscar um outro ramo de atividade. E aí exploraram ali, conhecendo toda a região, viram que o ponto forte de toda a região era no lado da cerâmica, tanto na parte de telhas e tijolos e tal, e aí resolveram então empreender e mudar todo o ramo de atividade da empresa para o ramo de cerâmica, isso no ano de 1977, e aí no ano de 1979 estava dando início ali à produção da Cerâmica Porto Belo. Mas a ideia, quando criaram já a Cerâmica Porto Belo, era já fazer uma empresa com qualidade, uma empresa inovadora, para competir com o mercado internacional. Tanto é que 2 anos depois já estavam fazendo as suas primeiras exportações, né? Já no ano de 1987, a empresa já estava com 2 plantas industriais e aí veio crescendo, sempre através da inovação, investimentos em maquinários, para poder sempre estar competindo com o mercado internacional. Tanto que hoje a Porto Belo ela já exporta para mais de 65 países. É uma empresa que tem atualmente mais de 3.400 colaboradores. E aí no ano de 1998, também no processo de inovação, criaram uma rede de franquias de lojas, que era a Porto Belo Shopping. Então são lojas franqueadas, espalhadas aí pelo Brasil, para ter um contato mais direto com o público consumidor. Naturalmente que toda a produção da Porto Belo, uma grande parte, né, a maior parte, é voltada para o setor da construção civil. No ano de 2008 fizeram a abertura de capital, fizeram a IPO e aí passaram a ser também uma sociedade anônima. E no ano de 2012 a Porto Belo já era a maior indústria cerâmica da América Latina. Então, através de todos esses anos de trabalho, que começou lá com o César Bastos Gomes, e hoje a empresa é comandada pelo seu filho, pelo César Gomes Júnior. Então hoje continua na mão da família, o controle acionário continua na mão da família e naturalmente que daí tem as ações que estão disponibilizadas no mercado. Mas para que você possa saber como é que está a situação da PBGSA, então eu trouxe para vocês aqui as demonstrações contábeis de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro semestre de 2021 para a gente saber como é que está a situação da empresa. Então, vamos aos números. Então vamos à análise das demonstrações contábeis da PBGSA ou Cerâmica Porto Belo. E aí trouxe para vocês aqui os 3 últimos exercícios, 2018, 2019 e 2020,
até porque tendo 3 exercícios a gente já consegue observar uma tendência da empresa, já consegue enxergar se a empresa vem mantendo uma regularidade ou não, enfim. 3 exercícios nos dão uma visão mais completa a respeito da empresa. E também aproveitei e trouxe aqui para vocês o primeiro semestre do ano de 2021, com as demonstrações que foram encerradas no dia 30 de junho, né, e apresentadas pela companhia. Então, já temos aqui as informações mais atualizadas a respeito da PBG-SA. Para entendermos o que é a PBG através dos seus números, então, começando aqui pelo ano de 2018, a empresa possuía dentro do seu ativo, que são todos os seus bens e direitos, um total de 1.622 bilhões de reais. Então, esse aqui é o porte da empresa, é tudo aquilo que a empresa tem dentro do seu patrimônio. E aí, esse ativo total, ele é distribuído aqui no ativo circulante, que é o capital de giro, e no ativo não circulante. Naturalmente que toda a ênfase que a gente dá é sempre aqui ao ativo circulante, que também é chamado de capital de giro, que são os recursos que a empresa possui para poder fazer toda essa máquina aqui funcionar, né? Então, sempre a comparação que eu faço é que a estrutura da empresa, principalmente dentro do seu imobilizado, ela naturalmente que é importante, né? Ela é fundamental. Então, mas de nada adianta a empresa ter uma excelente estrutura se não tem recursos para fazer essa estrutura funcionar. E os recursos que fazem toda essa estrutura funcionar são justamente o capital de giro. E por que isso? Porque com o dinheiro que a empresa possui, ela consegue comprar matéria-prima. Com a matéria-prima, ela transforma em produto acabado e vende. Vendendo, ela gera contas a receber. Tendo contas a receber, entra dinheiro. Com o dinheiro, compra matéria-prima, que vira contas a receber, que vira dinheiro, e assim sucessivamente. Então, por isso que toda a ênfase que a gente dá sempre nesse capital de giro. E o capital de giro, então, fechou em 2018 com 563 milhões de reais, uma representatividade de 34,8% em relação a todo o ativo da empresa. E esse capital de giro ele é composto por caixa equivalente ao dinheiro que a empresa possuía em 2018, 82 milhões de reais. Contas a receber 239 milhões e a empresa possuía 213 milhões de estoques em 2018. Já para o ano de 2019, o ativo total da empresa aumenta para 1.836 bilhões de reais e o capital de giro também cresce aqui para 854 milhões de reais. E a representatividade dele pula para 46,5%. Então aumenta aqui o volume de recursos que estão no giro da empresa. E o volume de dinheiro em caixa aumenta para 275 milhões, então ele sai de 82 milhões e em 2019 a empresa tem em dinheiro 275 milhões. Aumenta também aqui um pouco contas a receber para 251 milhões e os estoques da empresa aumentam para 243 milhões no ano de 2019. Pulando para o ano de 2020, e o ano de 2020 é o ano marcado pela pandemia, pela retração econômica, então vamos ver também os efeitos da pandemia dentro das demonstrações contábeis da empresa. O patrimônio dela aumenta para 2 bilhões e 34 milhões de reais e o capital de giro aumenta para 916 milhões. Então, um aumento nominal aqui para 916 milhões e uma pequena queda na representatividade com 45,1%. Tá? Ela fechou com 326 milhões de reais em dinheiro, então veja aqui, ó, 275, aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa. Aumenta o contas a receber para 289 milhões e uma retraçãozinha aqui nos estoques, fechando com 204 milhões. Já para o primeiro semestre de 2021, até o dia 30 de junho, a empresa tinha no seu patrimônio 1.975 bilhões de reais, e o capital de giro apresenta um recuo aqui para 851 milhões e a representatividade também diminui para 43,1%. Houve aqui uma diminuição do volume de dinheiro em caixa, 174 milhões, porém um aumento no contas a receber para 343 milhões e mais um aumento aqui nos estoques, fechando em 224 milhões. Então o capital de giro, que era de 34, sobe para 46, um pequeno recuo para 45, mais um pequeno recuo para 43%, né? Então ela vem mantendo aqui um crescimento e agora uma pequena queda no seu capital de giro. Vamos analisar agora o endividamento. O endividamento ele é observado aqui por passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento.
A empresa fecha com 1 bilhão 260 milhões de dívidas no ano de 2018, o que representava 77,7% de tudo aquilo que ela tinha. Então, se ela tem um patrimônio de 1 bilhão 622, ela deve 1,260, ela deve 77,7% de tudo aquilo que ela tem. Porém, o peso maior da dívida está aqui, no longo prazo. Então, ela mantém uma dívida maior sempre no longo prazo. Já no ano de 2019, a dívida aumenta para 1 bilhão 468 milhões e agora atinge 80% do patrimônio da empresa. Já no ano de 2020, a dívida sobe nominalmente para 1 bilhão 617 milhões, porém o seu peso uma pequena retração aqui para 79,5%, destacando mais uma vez que a dívida continua concentrada, pelo menos a maior parte dela, no longo prazo. E nos 6 primeiros meses do ano, a dívida fecha com 1 bilhão 571 milhões, mantendo aqui os 79,6%. Então, em relação ao endividamento, 77,7% vai para 80%, 79,5%, 79,6%. Então, a gente observa aqui uma estabilidade da dívida nesse patamar aqui, beirando os 80%. Agora vamos ver quais os resultados que a empresa vem produzindo ao longo de todo esse período aqui. No ano de 2018, ela fecha com um faturamento de 1 bilhão e 54 milhões. No ano de 2019, 1 bilhão 114 milhões. No ano de 2020, aumenta mais um pouquinho aqui para 1 bilhão 331 milhões. E nos 6 primeiros meses do ano, já acumula um faturamento de 880 milhões de reais, projetando o faturamento em torno de 1 bilhão 760 milhões para o ano de 2021. Então, o que nós também observamos é que ela vem crescendo passo a passo, né? É um crescimento contínuo, né? Não é aquela empresa que ela estoura o faturamento num ano, cai no outro ano, não. Ela vem aqui num crescimento bem gradativo mesmo a cada exercício. Já em termos de lucro, ela fecha 2018 com 134 milhões de lucro, aí no ano de 2019 uma redução no lucro que cai para 13 milhões de reais. Já para o ano de 2020 recupera, vai para 128 milhões de lucro e no primeiro semestre de 2021 já acumula 80 milhões e 600 mil reais de lucro, projetando um lucro de 160 milhões para o ano de 2021. Então, com essas informações aqui, agora você já tem uma ideia de como que a empresa vem se comportando, a PBG-SA ou a Cerâmica Porto Belo, se assim preferir. Né? Então, tá aí as informações a Porto Belo através dos seus números. E aproveitando também, trazemos para vocês aqui os gráficos, começando aqui pelos índices de liquidez, que mede a capacidade de pagamento da empresa no curto, médio e longo prazo, e começando ali pela liquidez geral. A liquidez geral ela sai de um índice de 0,90 em 2018, permanece estável em 2019 e em 2020 com 0,90, e no ano de 2021, no primeiro semestre, fecha com 0,88. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de 0,88 centavos para as dívidas de curto, médio e longo prazo, mantendo uma estabilidade ao longo de todo o período analisado. Já na liquidez corrente, que mede apenas o curto prazo, no ano a empresa terá a capacidade de pagar suas dívidas, ele sai de um índice de 1,39, permanece estável em 1,39, no ano de 2020 um pequeno recuo para 1,24 e daí mais um recuo no primeiro semestre de 2021 para 1,12. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no ano, ela dispõe de R$1,12, mostrando uma situação financeira equilibrada, sem folga financeira, porém também sem aperto financeiro. Já nesse gráfico eu trago para vocês os índices de endividamento. Qual é o tamanho da dívida da Porto Belo? Ela sai no ano de 2018 com uma dívida de 77,7%, uma pequena elevação para 80% em 2019. No ano de 2020 fecha com 79,5% e permanece estável no primeiro semestre de 2021 com 79,6%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 79,6%, e aí observamos ali também que os índices de endividamento eles vêm mantendo uma constante ao longo de todo o período analisado. E agora fechamos com os índices de rentabilidade, começando ali pela margem líquida, que é o que a empresa ganha em relação àquilo que ela vende. No ano de 2018, ela fechou com uma margem líquida de 12,7%. Em 2019, o índice cai para 1,2%, depois se recupera, vai para 9,6% em 2020,
e nos 6 primeiros meses de 2021 fechou com 9,2%. Isso quer dizer, de tudo aquilo que ela vende, sobra líquido, limpo para a empresa, 9,2%. Já nas segundas 3 barrinhas que nós temos ali, é a rentabilidade do ativo. Elas medem o quanto que a empresa tem de retorno em relação a todo o investimento feito dentro da empresa. Ele sai de um índice de 8,3% em 2018, recua para 0,7% em 2019 e se recupera no ano de 2020, fechando com 6,3%. Isso quer dizer, de todo o investimento feito dentro da empresa, eles conseguem gerar um ganho de 6,3%. Já as últimas 3 barrinhas ali retratam a rentabilidade do PL, que está mais relacionada ao acionista que tem o seu capital já investido dentro da empresa. No ano de 2018, ele teve um ganho de 37%. Aí no ano de 2019, esse ganho despencou para 3,3% e em 2020 já se recupera, indo para 30,70%. Isso quer dizer, os acionistas que têm o valor investido dentro da empresa ganharam, através dos lucros obtidos pela empresa, 30,7% no ano de 2020. Tá, então, mais uma empresa analisada, PBG SA, ou Cerâmica Porto Belo, mais conhecida como Cerâmica Porto Belo, que agora você já conheceu, né? Porque o fundamental, quando as pessoas pensam em investir em ações, ou já estão investindo em ações, né? Uma das grandes dúvidas é assim, pô, e essa empresa, como é que ela tá? Vale a pena, não vale a pena, tal? Então, naturalmente, para a gente poder fazer investimentos, o fundamental, o que é? É saber que empresa que você pretende investir. Qual é a história que tem por trás dessa empresa, da onde que ela está vindo e para onde que ela está indo, né? Então, isso aí é fundamental para que a gente possa tomar uma decisão consciente. Agora, é claro que não só pela história da empresa, mas principalmente pela sua situação financeira, como é que ela está financeiramente, endividamento, em que nível que está, se o endividamento é alto, baixo, está crescendo, está diminuindo, até porque a dívida, à medida que ela cresce, ela sufoca, pode matar a empresa, né? E naturalmente que para você investir, você tem que investir em empresas que sejam lucrativas. Então, além de conhecer a história, é fundamental também a gente saber como que está a situação econômica e financeira da empresa e a partir desse momento você fazer a sua escolha com consciência, diminuindo os riscos e aumentando as possibilidades de sucesso nos seus investimentos. É para isso que serve o canal Silas Negro, para te trazer todas essas informações para que você possa tomar as suas decisões da melhor maneira possível. Dito isso, bons investimentos para vocês.